Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto. Nesse vídeo, hoje eu vou falar sobre operações com radicais. Caso tenha alguma dúvida, tem vídeos anteriores no meu canal, onde eu explico o processo de radiciação. Bom, então aqui vamos falar operações com radicais quando eles forem semelhantes e quando eles não forem semelhantes. No caso, quando eles forem semelhantes, eu tenho aqui o mesmo radicando. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. 7 raiz quadrada de 5. Aqui eu tenho outro exemplo, menos 2 raiz quadrada de 5 também. Já no exemplo B, eu tenho 5 raiz cúbica de 2. E o outro exemplo eu tenho aqui, ó, 4 raiz cúbica de 2. E o último exemplo, raiz cúbica de 2. Então perceba que no exemplo A, ó, aqui o meu índice é 2. Esse também meu índice é 2. Aqui meu radicando é 5, também aqui é 5. Ó. Então aqui os índices se repetem, né? São 3 aqui. E aqui eu tenho 2, 2, 2 dentro da raiz. Tá, agora vamos ver quando eles não forem semelhantes. Aqui o exemplo A, eu tenho 5 raiz quadrada de 8. O outro exemplo, eu tenho 2 raiz de 3. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, por quê? Porque aqui nesse caso, ó, os radicandos aqui são diferentes, né? Desculpa, os radicais são diferentes, né? E aí no exemplo B eu tenho 4 vezes raiz cúbica de 7, né? Já o outro exemplo, eu tenho raiz 5 multiplicado por raiz quadrada de 7. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, aqui o meu índice é 3, e o meu outro índice ali é 2. Então nesse caso, lembrando, tá, quando não aparece nada aqui, o índice é 2. Então nesse caso aqui os índices são diferentes. Então, semelhantes, quando os índices do radicando, né, os radicais, são iguais. Quando não são semelhantes, como está explicando aqui mesmo no exemplo, aqui eu tenho os radicais diferentes, ou os índices também são diferentes. Continuando aqui, pessoal, agora vamos falar sobre as operações. Aí vamos iniciar aí com a adição e subtração, tá? Primeiro caso, quando os radicais são semelhantes. Tá, qual que vai ser o nosso procedimento? Vamos proceder do seguinte modo, ó. Vamos extrair as raízes, tá? Deixa eu só tirar isso aqui, que isso aqui não faz parte. Tá, vamos extrair aqui as raízes, tá? Elas sendo exatas ou aproximadas. Somar ou subtrair os resultados. Então, exemplo. Aqui eu tenho, ó, raiz quadrada de 16 somado com raiz quadrada de 9. Lembrando que tanto esse caso quanto esse aqui são valores exatos, né? Raiz quadrada de 16 dá 4 e raiz quadrada de 9 dá 3. Então 4 mais 3 é igual a 7. Próximo exemplo. A letra B, eu tenho aqui raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. Perceba também que aqui ainda é número exato, né? Vai dar raiz quadrada de 49 vai dar 7. E raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então 7 menos 5, isso aqui é igual a 2. Já no próximo exemplo, a letra C aí, eu tenho raiz quadrada de 2 somado com raiz quadrada de 3. E agora eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu não tenho um valor exato para esse número aqui. Aqui eu tenho exato, aqui eu vou usar como aproximadamente. E aí, aqui aproximadamente vai dar 1,41 e aqui 1,73. Então quando eu somar os dois valores, aproximadamente eu vou ter 1,41 mais 1,73, ou vírgula aí, tá? Vai dar 3,14. Bom, dando continuidade ainda à adição e subtração com operações de radicais, vamos entrar agora aqui, ó, no segundo caso, quando os radicais são semelhantes. Então aqui, ó, para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. Tá, vamos ver como que isso funciona na prática. Aqui eu tenho o exemplo A, que é 5 raiz quadrada de 2, mais 3 multiplicado por raiz quadrada de 2. Tá, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse caso aqui, quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que aqui o meu radicando é 2, né? Meu índice também é 2. Então, o que eu tenho em comum entre esses dois aqui é o quê? Ó? É essa parte da raiz aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar ela em evidência. E aí, colocando em evidência, vai ficar assim, ó. Vou pegar o número 5 mais o número 3. Depois, agora é só somá-los. 8 multiplicado por raiz quadrada de 2. Continuando o processo, agora o exemplo B. Eu tenho 6 raiz cúbica de 5
Subtraído de 2 multiplicado por raiz cúbica de 5 também. Tem que ser igual, senão não tem como. Então perceba novamente aqui, ó, que tenho evidente, que eu tenho aqui em comum, nesses dois casos aqui, eu tenho aqui meu índice iguais, ó, são iguais os meus índices, né? E aqui meu radicando, meus radicais aqui são 5, né? Então quando for dessa forma, eu coloco em evidência. Ok? E aí, eu vou colocar o 6 menos o 2, e aí resolvendo vai ficar 4 raiz cúbica de 5. Já o próximo processo aqui, ó, eu tenho 2 multiplicado por raiz quadrada de 7, menos 6 raiz quadrada de 7, mais raiz quadrada de 7. Tá, então vamos lá, ó. Quais os números que eu tenho aqui? Ó? Deixa eu só pegar aqui meu... Vou pegar uma cor aqui de vermelho. Então eu quero pegar o quê? Chama a atenção de vocês, ó, para esse número, para esse outro número aqui, ó, e esse outro número aqui na frente. Professor, mas não tem nada aqui na frente. Ok. Quando não tiver nada, quer dizer que tem o número 1. Vou pegar aqui meu pincelzinho. Então lembra, ó. E o que eu tenho em comum? Eu vou colocar de amarelo aqui, ó. O que eu tenho em comum? Isso aqui, ó, eu tenho em comum. Esse também aqui é comum, ó. E esse outro aqui também é comum. Ok? Vou pegar aqui a minha canetinha, voltando. Então quem que eu vou colocar em evidência? A raiz quadrada de 7. Então eu vou colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 7. Multiplicado, vamos abrir aqui nossos parênteses, 2, que é o que está aqui. Se eu dividir esse cara aqui, ó, por esse daqui, vai sobrar quem? Só o 2. Menos, por que menos, professor? Porque está o menos 6 aqui, ó. Então, esses dois aqui dividido por esse, vai ficar o quê? Só o 6. Agora eu tenho aqui o número 1, isso aqui dividido por isso daqui, vai ficar mais 1. Agora, se eu somar esse valor, vai ficar... 2 menos 6 é como se eu tivesse 2 e devesse 4. Desculpa, eu tenho 2 e estou devendo 6. Então, se eu pagar minha dívida, fico devendo ainda 4. Dessa dívida que eu tinha, que estava devendo 4, eu paguei mais 1. Porque o sinal de positivo é um dinheiro que eu tenho e o negativo é uma dívida que eu tenho. Então, eu tenho R$2 e tenho R$1. Então, eu tenho R$3, mas eu devo 6. Então, se eu pagar minha dívida, vou ficar devendo ainda 3. Então, 3 raiz de 7. Para entender mais um pouquinho esse processo, ó, por que deu esse valor aqui, né? Então vou pegar esse daqui para vocês entenderem melhor. Ó. Então é como se fosse assim, ó. 2 raiz quadrada de 7 dividido, vamos pôr aqui, ó. Dividido por raiz quadrada de 7. Lembra, ó, quando eu tenho algo igual em cima e embaixo, eu vou cortar eles, ó. Então eu vou cortar esses dois aqui, ó. E aí cortando, restou quem? O número 2. Então quando eu fiz a divisão desses dois carinha aqui, ó, por esse daqui, quem restou foi o número 2. Aí agora eu estou provando que realmente é verdade. Então isso aqui deu 2. Então esse 2 é o que? Esse resultado aqui. Da mesma forma, se eu dividir menos 6 raiz quadrada de 7 por raiz quadrada de 7, vai restar quem? Só o número 6. Aí mais, aqui não tem nada na frente, é como se tivesse o número 1. Então raiz quadrada de 7 dividido por raiz quadrada de 7 deu 1. Ok? E aí somando depois os dois valores, menos 3 raiz de 7. Continuando ainda falando sobre operações com adição e subtração, agora vamos ter esse terceiro caso aqui. O que é esse terceiro caso? Ó? Os radicais tornam-se semelhantes depois de simplificado. Vamos entender um pouquinho melhor esse processo. No exemplo A, eu tenho aqui, ó, 5 multiplicado por raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 12. Perceba aqui que eu tenho aqui o 3 e aqui eu tenho o 12. Então eu tinha que pegar esse 12 e fazer o quê? Decompor ele, né, em fatores primos. O 12 eu poderia escrever como o quê? 3 vezes 4. Tá? Já vamos entender esse processo aí. Então aqui eu tenho que 5 mais raiz de 3, raiz quadrada de 3, né, mais 2 raiz quadrada de 3. E aí, resolvendo esse negócio aqui, vai ficar 7 raiz quadrada de 3. Já a letra B, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 8, mais 10 multiplicado por raiz quadrada de 2, menos raiz de 50. Bom, nesse processo, eu terei como resultado 7 raiz de 2. Aí alguém pode perguntar assim, professor, não entendi o que aconteceu aqui e nem o que aconteceu aqui. Calma, nós vamos explicar melhor. Então, vou pegar aqui meu pincel. Vamos iniciar por esse processo aqui, ó. O que é o raiz de 12? Vamos colocar aqui, ó. O raiz de 12, se eu pegar ele, eu posso escrever como 3 vezes 4.
Então aqui, ó, 3 vezes 4. E lembra, o que é o 4? Não é 2 ao quadrado? Então, 2 ao quadrado vezes 3. Lembra, toda vez que o meu expoente for igual ao meu índice, eu corto, né? E o número sai para fora. Então, esse 2 vai sair para fora, ficando 2 aqui, multiplicado. Como o expoente aqui, ó, do 3 é 1, e ele é menor do que o índice, ele vai permanecer dentro da raiz. Então, por isso, ó, que isso aqui deu 2 raiz de 3. Tá, e como que vai ficar o 50? Não tem problema, vamos pegar esse daqui, ó. Porque aqui eu tenho 2 e o resultado deu 2. Então eu vou ter que copiar aqui o raiz quadrada de 8. Então o que é o raiz quadrada de 8? 8 vai ser o quê, ó? Vai ser 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Mais, esse 10 aqui eu vou copiar porque não tem problema, né, ó? Raiz quadrada de 2. Menos, o que vai ser o 50? Vamos decompor ele. Então vamos fazer aqui o nosso rascunho. Se eu pegar o 50, não ficou tão bonitão assim, né? Então vamos arrumar ele. Se eu pegar o 50 e vamos fatorar ele aqui, ó, ou decompor. Se eu dividir o 50 por 2 dá 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então 50 vai ser o quê? Vai ser 2 multiplicado por 5 ao quadrado. Bom, então aqui eu tenho, ó, esse aqui, o expoente é igual ao meu índice. Aqui não preciso mexer em nada. E aqui o meu expoente é igual ao índice. Então esse carinha aqui vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Mais esse outro não preciso mexer, então eu copio ele. 10 raiz quadrada de 2. Menos, o que seria o 50 aqui, ó? Lembra aqui, ó, expoente igual ao índice. Então eu vou cortar e o 5 sai para fora. Vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Então, ou seja, aqui eu não tinha raiz quadrada de 2, né? Aqui eu já tinha, aqui não tinha também aqui, ó. Só que transformei eles, tá vendo, ó? Simplificando tudo o mesmo radical. Então, 2 raiz de 2 mais 10 raiz de 2 menos 5 raiz de 2. Aí eu poderia ter feito o quê? Como eu fiz aquele processo anterior. Eu vou colocar a raiz de 2 em evidência. Aqui vai ficar o quê? Ó, 2, né? Se eu dividir esses dois aqui por raiz de 2, vai sobrar só o 2. Mais, se eu dividir 10 raiz de 2 por raiz de 2, vai sobrar só o 10. Menos, se eu dividir menos 5 raiz de 2 dividido por raiz de 2, vai sobrar o quê? Menos 5. Agora aqui, ó, esse mais esse dá 12. 12 menos 5, 7. Então, como está aqui nosso resultado, 7 raiz de 2 aqui, ó. Ok? Agora, espero ter ficado mais clara a explicação aí. Continuando agora, vamos falar sobre redução de radicais ao menor índice comum. Bom, dois ou mais radicais com índices diferentes pode ser expresso como radicais de mesmo índice. Exemplo, raiz cúbica de 7, né? Raiz quadrada de 3 e raiz quarta de 5 ao quadrado. Vamos reduzir ao mesmo índice comum. Professor, até agora não entendi nada. Calma, já vamos chegar lá. Então, o primeiro passo é o que? Eu identificar quais são os meus índices. Aqui eu tenho 3, coloquei aqui. Aqui eu tenho o índice 2, coloquei aqui. E aqui meu índice é 4. Ok? Agora vamos calcular o MMC dos índices. Então, os índices quais são? 2, 3 e 4. Aqui eu fiz a minha colinha rapidinho. Então, peguei os índices, né? 2, 3 e 4. E agora eu vou fazer o chamado do MMC, que é decompor os números e depois multiplicá-los aqui. Então, 2, 3, 4. Comecei 2 dividido por 2 deu 1. O 3 eu copio. 4 dividido por 2 deu 2. Tá. Então, agora eu vou dividir por 2. O 1 eu repeti. 3 eu repeti. 2 dividido por 2 deu 1. Agora só nos resta fazer a divisão por 3. 1 eu repito, 3 dividido por 3 deu 1, e 1 eu repito. Então, reescrevendo o número 12, vou pegar esses números aqui, ó, vou multiplicar entre eles. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Ok? Então, eu achei que o MMC dos índices é 12. Então, calcular o MMC dos índices, depois dividir o resultado do MMC pelos índices de cada radical e depois multiplicar o resultado pelo expoente do radicando. Primeiro passo, segundo, terceiro. Professor, não entendi nada que você falou ainda. Calma, agora vamos ver o próximo passo. Ó. Lembra aqui que o meu índice era 3? E aqui era 2 e aqui era 4? Então, quando eu peguei os 3 e fiz o MMC entre eles,
O meu novo índice agora vai passar a ser 12, ó, tá? Todos vão ter o índice 12. Então, de novo, ó, vou pegar aqui os meus índices, vou fazer o meu MMC entre eles. O valor que der no MMC, eles vão tornar agora o novo índice. Tá, acabou a conta? Não, ainda não. Agora eu vou fazer o que? Como está escrito aqui, ó. Vou dividir o índice novo pelo índice antigo. Depois o resultado eu vou multiplicar pelo expoente do número que está aqui dentro do radicando. Como vai ficar esse negócio então? Então vamos lá, vamos bem pausadamente, tá? Então vou pegar aqui, vou pegar esse 12, vou dividir por 3, tá? Pego o novo índice e vou dividir pelo índice antigo. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, esse índice novo, ok? E vou dividir pelo meu índice antigo. Ficando 12 dividido por 3, dá quanto? Dá 4, não é isso? E depois o resultado eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo expoente que está no número 7. E qual que é o expoente que está no número 7? Não é o 1? Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Então vai ficar o quê? 7. Deixa eu trocar de canetinha aqui, né? Vamos colocar tudo padrão aqui. Deixa eu mudar aqui de cor, tá? Só um instante. Aqui, beleza. Vou pegar aqui meu amarelo. Então vai ficar 7 elevado a 4. O próximo, mesmo esquema. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar o meu índice novo, que é o 12. Vou fazer o quê? Vou dividir pelo índice antigo. E aqui é o 2, não é isso? Então 12 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 6. E agora o resultado eu multiplico pelo expoente que está no número 3 aqui. Qual que é o expoente que está no número 3? Não é o 1? Com certeza. Então 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. Então vou trocar de canetinha aqui, ó. Vai ficar 3 elevado a 6. Aí o próximo, meu índice novo, vou pegar ele aqui, vou dividir pelo índice antigo, o resultado eu vou multiplicar pelo expoente do radicando. Então, de novo aqui, ó, meu novo índice é 12, e eu vou dividir pelo meu novo índice, o resultado multiplicar pelo expoente que está aqui. Então vai ficar assim, ó, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 2, 6. Eu vou até copiar assim, ó, para você entender melhor. Então, 5, 2 vezes 3, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 12, ficou bonito esse 12, hein? 7 elevado à quarta potência. O outro vai ficar aqui, ó, 12, 3 elevado à sexta potência, né? E o outro vai ficar o quê? Que o índice é 12, 5, 2 vezes 3, 6. Ok? E aí eu chego à conclusão. Não ficou muito bom esse negócio não, mas aqui é 12, tá, pessoal? Então 7 elevado à quarta, 3 elevado a 6, 5 elevado a 6. Tá, mas se eu quisesse saber o resultado desse negócio aqui, vamos pegar aqui minha calculadora, peraí, rapidinho. Não fica na dúvida não, vamos fazer então aqui, ó. O que seria 7 elevado à quarta potência? 7 vezes 7. Vai dar 2. Deixa eu pôr aqui minha calculadora para baixo. 2, 3, 4. Então esse aqui vai ficar o quê? 2.401. Então deixa eu colocar aqui, ó. Então o primeiro vai ficar 2.401. 2.401. Aqui, ó. Qual que é o meu índice? 12. Qual que seria esse outro aqui, ó? 3 elevado à sexta potência. Então vai ficar o quê, ó? Deixa eu colocar aqui 3. Aqui eu vou colocar 2, né? 3, 4, 5, 6. É isso? Deixa eu fazer de novo. 3 vezes 3, 2, né? 3, 4, 5, 6. 729. Então esse outro aqui vai dar quanto? 729. Vamos colocar aqui, ó. 729. Meu índice é quanto? 12. Ficou bonitão esse 12, né? E o próximo aqui, ó, 5 elevado à sexta potência. Então vai ficar 5 vezes 5, 2, 3, 4, 5, 6. 15.625. Então vai ficar 15.625.
aqui raiz, meu índice aqui é 12. Então, se eu fosse comparar aqui inicialmente, qual das três seria maior? A primeira aqui deu 2.401. Desculpa, essa aqui é 2.401. A segunda vai dar 729. E a terceira 15.625. Ok? Vamos continuar falando de operações, só que nesse caso agora eu vou falar sobre multiplicação e divisão, tá? Então, sobre a multiplicação, no primeiro caso, os radicais têm o mesmo índice. Então, efetuamos, né, a operação entre os radicandos. Exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada de 5 multiplicado por raiz quadrada de 7. Já fizemos em aulas anteriores como que eu devo proceder aqui, tá? É uma das propriedades de operações com radicais. Então aqui eu vou multiplicar o 5 vezes 7. Isso, pessoal, só pode ocorrer se os índices for o mesmo valor, tá? No caso aqui meu índice é 2 e aqui também é 2. Então eu posso fazer esse processo aqui, ó. Colocar 5 vezes 7 e eu tenho raiz quadrada de 35. A letra B eu tenho aqui agora, ó, 4 multiplicado por raiz quadrada de 2 vezes 5 multiplicado por raiz quadrada de 3. Então meu índice é igual, então vamos lá, só fazer aqui direto. 4 vezes 5 para ficar mais fácil para a gente, né? 4 vezes 5. E aí, 2 vezes 3. Tá, aqui tem um número e tem um número. Posso fazer essa multiplicação direto, como está aqui. E depois eu fazer a multiplicação entre os radicais, que é o mesmo processo que está aqui em cima, tá? Então vai ficar 4 vezes 5, 20. 2 vezes 3, 6. Ok? Sobre a divisão, eu tenho aqui, ó. O meu índice é 4. Meu índice também aqui é 4. Então vai ficar raiz quarta, né, de 10 dividido por raiz quarta de 2. Meu índice é igual, não tem problema. Eu venho aqui, copio o meu índice, copio o meu radical aqui, ó, vou fazer a operação, a divisão um pelo outro, 10 dividido por 2. E eu posso fazer 10 dividido por 2 vai dar 5, 5 raiz quarta, ok? Um outro exemplo, 15 multiplicado por raiz quadrada de 6, dividido por 3, multiplicado por raiz quadrada de 2. Professor, mas aonde você está vendo a multiplicação? Pessoal, toda vez que eu tiver um número junto da raiz aqui, ó, não está aqui o símbolo, mas é uma multiplicação, tá? Nesse caso eu faço o quê? Mesmo processo. Pego o número que está aqui fora, vou dividir por esse número que está aqui fora, 15 dividido por 3, né? E aí eu faço o quê? A raiz dividido pela raiz. Então vai ficar como? 15 dividido por 3 dá 5, e aí 6 dividido por raiz quadrada de 6, dividido por raiz quadrada de 2, dá 3. Continuando, tá, operações, agora não, né? Continuando com a multiplicação e divisão, temos agora aqui um caso especial, mas que nós já aprendemos na aula anterior, alguns minutos anteriores aí. Segundo caso, os radicais não têm o mesmo índice. Vocês viram que anteriormente ele tinha o mesmo índice. Aqui já não tem. Tá, então como que eu tenho que proceder quando não tiver o mesmo índice? Inicialmente devemos reduzi-los ao mesmo índice. Como assim, professor? Então um exemplo direto já. Então aqui eu tenho, ó, raiz cúbica de 2 multiplicado por raiz quadrada de 5. Perceba que meu índice aqui é 3 e meu índice aqui é 2. Então lembra, quando os índices são diferentes, eu tenho que tirar o MIC entre os dois. Ficando assim, ó. 6, aí não sei se vocês se recordam. Então aqui, ó, 3 e 2. Eu tenho que fazer o MMC entre os índices 2 e 3. Cheguei à conclusão que vai ser 6. Aí aqui tornou o novo índice. Vou dividir pelo índice antigo, né? 6 dividido por 3 dá 2. O resultado eu vou multiplicar pelo expoente do número que está aqui dentro. E é 2 vezes 1, 2, não é isso? Da mesma forma que eu faço esse outro aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3, tá? Aí pegando o nosso pincel aqui, vamos fazer isso aqui. Então eu tenho aqui o 2 e aqui eu tenho 3, tá? Aí continuando, isso aqui vai ser igual. De novo, pessoal, vai ficar bem esclarecido. Lembra aqui o meu índice. Deixa eu botar mais um pouquinho, pera aí. Vamos lá de novo, ó. Aqui, beleza. Fazer o MMC entre os índices 3 e 2. Deu 6. Aí eu faço o quê? Pego 6,
o índice novo, vou dividir pelo índice antigo. Aí 6 dividido por 3 dá 2. O resultado eu multiplico pelo expoente do número que está aqui dentro. Tá? Aqui também, 6 dividido por 2 dá 3. E eu multiplico pelo expoente que está aqui dentro. Ficando assim, ó. 2, né? E 3. E aí o próximo passo. 2 elevado a 2 vai dar 4, como está aqui. E 5 ao cubo vai dar 125. Mais um exemplo aí. Isso aqui é igual. Esse vezes esse, 4 vezes 125. Raiz sexta de 500. Na divisão eu tenho aqui raiz quinta de 7, né? Dividido por raiz quadrada de 3. Meu índice aqui é 5, meu índice aqui é 2. Tá, como que eu faço agora, professor? Eu vou usar o meu pincel aqui para esclarecer essa dúvida, que aqui eu acho que pode ser que ficou um pouco confuso. Então vamos lá então, ó. Então eu tenho aqui, vou tirar o MMC entre quem? Os meus índices. Aqui é 2, aqui é 5. Então MMC entre 2 e 5. Vou colocar aqui uma barrinha, vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Repito 5. Agora eu vou fazer a divisão por 5. Aqui eu repito 1. 5 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. Então agora é só fazer o quê? 2 vezes 5 que é 10. Então meu novo índice vai ser o quê? Vai ser o 10. Então vamos colocar isso aqui, ó. Aqui, dividido. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Tá? Então aqui vai ser o quê? Vai ser 10. E aqui vai ser o quê? 10 também. Aí lembra, ó, vou pegar esse daqui, vou dividir por quem? Por esse índice aqui, ó. Vamos colocar sinal de divisão, para ficar bem esclarecido esse negócio. 10 dividido por 5 dá 2. Ok? O resultado eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo expoente do número que está aqui dentro. E qual que é o meu expoente? Professor, não tem nada. Quando não tiver nada é o quê? É o número 1. Tá? Então 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 1, 2. Da mesma forma aqui. 10, vou dividir pelo meu índice que está aqui, ó, que não tem nada, mas é o 2. 10 dividido por 2 dá 5. O resultado eu vou fazer o quê? Multiplicar pelo meu expoente que está aqui dentro. E qual que é o expoente? É 1. Então 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então aqui eu vou copiar, ó. Aqui meu índice é 10. 7 ao quadrado vai dar o quê? 49. Vamos pôr aqui 49 dividido por raiz décima. 3 elevado a 5. Vamos pegar aqui a nossa calculadora e fazer rapidinho. 3 vezes 3. 2, 3, 4, 5. Ok? 243. Isso aqui vai dar 243. E aí, como eu fiz na multiplicação, eu posso fazer isso aqui na divisão. Não vai dar o número inteiro, então eu posso fazer o que aqui, ó? 49. Deixa eu pôr aqui, ó. Posso fazer assim. 49 sobre 243, raiz décima. E esse é o meu resultado. Depois eu vou deixar, nesse vídeo aqui, alguns exercícios resolvidos, tá? No caso vai ser abaixo aí. Vou deixar alguns links. Tá? Assim que estiver disponível a gravação, vou deixar os links, é só clicar no link e vai ter os exercícios resolvidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok? Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Prof. Gilberto.